Pessoal, a gente está dando início hoje aos vídeos explanatórios da monitoria da matéria de BTCA, certo? Base das técnicas de cirurgia e anestesiologia da Universidade Federal do Cariri, preceptorado pelo professor Dr. André Porto, certo? Hoje nós vamos aprender como se monta um porta-agulha e como a gente faz a técnica básica, certo? De sutura simples. Inicialmente, o nosso kit básico, nós precisaremos de algum local para a gente suturar. Nós podemos ter tanto a pele sintética, podemos fazer essa sutura também em esponja e podemos fazer essa sutura também em modelo animal. Modelo animal, geralmente, a gente recomenda o pé de porco, certo? A gente consegue dar os pontos bem legais nele. Nós precisamos também do nosso instrumental cirúrgico básico, que é um porta-agulha de maio, certo? E de uma pinça, que vai nos ajudar na sutura. Ela pode ser tanto a pinça anatômica, como essa, quanto a pinça que a gente conhece ela como dente de rato, tá bem? Precisamos também de um fio. A gente costuma utilizar o fio agulhado, certo? O preferencial que a gente indica é o fio agulhado de nylon, certo? Monofilamentar, de número 30, tá? É o fio que é mais utilizado no pronto-socorro, porque é o fio mais versátil, certo? Ele não é nem tão fino, nem tão robusto. Então, a gente consegue fazer uma quantidade maior, certo? De pontos e de suturas com ele, certo? Em uma diversidade maior de locais do nosso paciente. Quando a gente for agulhar o fio, é importante a gente lembrar de dividir essa agulha em 3 partes, tá bem? E colocar sempre o porta-agulha na interseção da segunda com a terceira parte da nossa agulha. Mais ou menos aqui. Tá bem? Na pontinha da agulha. Faço isso do zero. A gente já vai cortar mesmo. Faço essa parte de montagem do zero. Ficou fora? Ah, tá bem. Mas a partir da onde? A partir de pegar o fio e montar? Certo. Você falou das 3 partes. Ah, entendi. Gente, quando nós formos montar a agulha no porta-agulha, nós precisamos sempre dividir, certo? Essa agulha aqui, que ela é um semicírculo, em 3 partes. E a gente vai colocar o porta-agulha sempre na interseção da segunda com a terceira parte da agulha, tá bem? Mais ou menos aqui, ó. Lembrar de colocar sempre essa agulha bem na pontinha do nosso porta-agulha, certo? Porque é a técnica correta e a gente utilizando essa técnica correta, nós teremos mais sucesso na nossa sutura. Esse porta-agulha aqui, ele está montado para uma pessoa destra, tá bem? Com a ponta cortante da agulha para o lado esquerdo, certo? Só que como eu sou esquerdo, a gente vai montar o porta-agulha, certo? Com essa ponta voltada para o lado direito. É só vocês inverterem a agulha. Tá bem? Vocês sempre iniciam a sutura com a ponta cortante da agulha voltada para o nariz de vocês, certo? Voltada para a parte de dentro do corpo de vocês, tá bem? E a pegada correta nesse porta-agulha é com o primeiro, certo? Primeiro dedo, que é o polegar, e com o 4º dedo, tá bem? Que é o nosso dedo anelar. A gente faz a introdução aqui, certo? Só da primeira falange, certo? Só da falange mais distal, tá bem? A gente utiliza o dedo indicador como apoio aqui na haste do nosso porta-agulha, tá bem? Para que ele dê mais destreza no movimento. É esse dedo indicador que vai dar a firmeza necessária para a gente fazer a introdução da agulha, tá bem? Aqui nós temos a nossa pinça anatômica, certo? É importante a gente salientar que a pinça anatômica ela tem uma forma correta também de ser empunhada, tá bem? Nós precisamos pegar ela em formato de pinça mesmo, aqui com os nossos dedos. A pinça, ela é uma extensão, certo? Da nossa pinça natural, tá bem? Do polegar com o indicador. A gente sustenta ela aqui, ó, na base aqui da mão, no dorso, ou no leito da mão, e utiliza ela nessa pegada de pinça mesmo, tá certo? Ela é a extensão dos nossos dedos. E vamos iniciar a primeira sutura que nós iremos aprender hoje, que é a de ponto simples. Nós iremos pegar aqui na extremidade da nossa ferida, certo? Com a pinça anatômica, tá bem?
E com a outra mão a gente vai fazer a introdução, certo? Da nossa agulha, sempre a 90 graus, tá bem? Sempre lembrar que a agulha, ela tem um formato semicircular, então nós devemos respeitar esse formato circular na entrada, certo? Vocês veem, ó, que eu acompanho o formato circular da agulha para poder retirar, tá bem? Puxa o fio para você, tá certo? E o final a gente faz a ajuda aqui com a outra mão, para que a gente evite algum acidente de trabalho, certo? Com outro colega ou mesmo de você se furar, tá bem? Remontamos o porta-agulha aqui, ó, para a gente fazer a introdução do outro lado, do jeito que eu ensinei, sempre na interseção da segunda parte da agulha com a terceira parte, tá bem? Ajustamos o fio, pegamos na borda contralateral agora, certo? Na outra borda, com a nossa pinça e fazemos a introdução novamente do porta-agulha, sempre lembrando de respeitar esse formato circular que a agulha tem, tá bem? Puxamos um pouco e agora trazemos pra gente o restante do fio. Agora vamos aprender a fazer o nó, certo? No ponto simples e geralmente em quase todos os outros pontos, nós fazemos 3 nós, certo? O primeiro nó, ele vai servir para que a gente aproxime esses bordos da ferida, tá bem? E a gente aconselha que esse primeiro nó ele seja duplo, para que a gente consiga fazer uma boa aproximação. O porta-agulha, ele sempre vai vir antes do nosso fio, certo? Você suspende o fio e o porta-agulha vem aqui, ó, antes do fio. O porta-agulha vai permanecer parado e o fio vai enrolar sobre o porta-agulha, dando 2 voltas, tá bem? Daí nós iremos pegar a parte de fio que está do outro lado e trazer pra gente. E aí essa mão que está segurando a outra parte do fio, a gente leva pro outro lado. Tá bem? Esse primeiro nó a gente não precisa fazer uma força tão grande porque ele é apenas para aproximar os bordos, certo? O nosso segundo nó é que vai ser o nó que vai dar sustentação a esse fio, que é o que nós chamamos de nó de ancoragem, certo? Ó, vejam aqui que eu parei segurando a linha desse lado e o porta-agulha ele vai vir sempre antes da agulha, certo? Então, desculpa, sempre antes do fio. Suspende o fio e o porta-agulha ele já para no lugar correto, tá vendo aqui, ó? Mantém ele parado e vamos fazer 2 voltas. Pegamos sempre a linha do outro lado aqui, ó, e trazemos para cá. E a outra mão a gente vai e cruza. Nesse aqui a gente faz um pouco mais de força, tá bem? Porque esse é o nó de ancoragem, é o nó que consegue dar sustentação. E a gente vai e faz um último nó de fixação, dando também 2 voltas e lembrando sempre de cruzar as mãos para que todos os nós eles saiam verdadeiros, tá bem? E no final é só a gente fazer o corte. A gente pega essa pontinha mais curta, certo? Prende no porta-agulha, faz uma força têncil aqui no outro, suspende o porta-agulha e aí a gente vai e faz o corte aqui com a tesoura, certo?